Segundo a Bíblia, a humanidade estaria agora vivendo sua última era, aproximando-se dos tempos finais. Sendo assim, o anticristo já estaria entre nós, conforme a ordem das profecias. Mas quem ou o que é esse tal anticristo? Quais os seus objetivos em relação à humanidade? Ele já está entre nós? E por fim, o que Donald Trump, Elon Musk e outras figuras conhecidas mundialmente têm a ver com isso? No capítulo 2 do primeiro livro de João, o apóstolo nos alerta em sua epístola: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18. A palavra anticristo, no original grego, pode ter duas interpretações. Contra Cristo, indicando uma oposição direta à obra de Cristo, ou em vez de Cristo, referindo-se a uma tentativa de usurpação ou imitação do papel de Cristo. João afirma que, além de um anticristo final e especial, muitos outros anticristos já estavam ativos nos tempos da igreja primitiva. Esses anticristos eram pessoas que se afastaram da comunidade cristã e passaram a propagar enganos, como João explica. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2:19. Eles eram mentirosos que negavam que Jesus era o Messias, conforme detalhado no capítulo 2, verso 22 do livro de João. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Essa negação também se estende a confissões falsas sobre a encarnação de Jesus, como no segundo livro de João, capítulo 1. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo, segundo João 1:7. Esses falsos mestres não pregam o evangelho autêntico, mas um evangelho diferente. O apóstolo Paulo adverte sobre os perigos de tais mensagens, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11:13-15. Satanás, o anticristo original, tem inspirado essa oposição desde a criação do homem. A sua intenção de destituir Cristo e inspirar rebelião contra Deus e seu Filho é um tema recorrente. Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas que se disfarçam de ovelhas, mas agem como lobos devoradores. Ele também enfatizou que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Jesus também profetizou que, antes da sua segunda vinda, falsos cristos e profetas surgiriam para enganar, realizando sinais e prodígios. Ele aconselhou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Mateus 24:4-5. Esses eventos culminarão na revelação do grande anticristo, descrito como o homem do pecado, o filho da perdição. Como Paulo escreveu: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de adoração. 2 Tessalonicenses 2:3-4. O destino desse anticristo está selado. Ele será destruído pela manifestação da vinda de Cristo, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8-10. Agora, trazendo tudo isso para a nossa atualidade, será mesmo que estamos vivendo o epílogo da vida como conhecemos? Pois bem, analisando as circunstâncias atuais, podemos chegar a uma resposta para essa pergunta. As profecias bíblicas, especialmente aquelas descritas no Apocalipse e nas cartas apostólicas,
apresentam um panorama detalhado sobre o comportamento humano antes da segunda vinda de Jesus. Esses textos sugerem um aumento da depravação moral, engano espiritual e rebelião contra Deus, que coincidem com o período de influência do Anticristo. O apóstolo Paulo disse que, nos últimos dias, os homens passariam a ser egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores e tantos outros adjetivos que, olhando atentamente para a sociedade moderna, é difícil não conectar as palavras do profeta ao que nós lemos e vemos nos noticiários e nas redes sociais de hoje em dia. O homem está muito mais preocupado com a sua aparência, seus bens materiais e seus prazeres do que procurar um vínculo real com Deus. Coisas assim são premissas para muitos problemas que constantemente têm havido nos lares de diversas famílias. Problemas que incluem, infelizmente, violência doméstica ou abandono de familiares. O mesmo apóstolo disse ainda que muitos buscarão mestres que digam apenas aquilo que eles querem ouvir. As pessoas tenderão a rejeitar a verdade divina em favor de doutrinas enganosas e prazeres imediatos. Antes da volta de Jesus, haverá uma intensa atividade espiritual enganosa. O Anticristo e seus aliados realizarão sinais e maravilhas que vão seduzir as massas. Jesus já advertiu, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Agora analise comigo essa frase de Cristo. Você não acha que há muitos pregadores e pouco resultado? Segundo ainda o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele, o Anticristo, se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Como se vê, o Anticristo é descrito como alguém que promove a idolatria e exige adoração como se fosse o próprio Deus. Mas não necessariamente o Anticristo deve estar ou deve ser conectado a figuras religiosas ou mesmo à religião. De acordo com alguns estudiosos, não só da escatologia bíblica, como aqueles que lançam uma visão histórica sobre o livro sagrado, a figura do Anticristo pode não ser somente uma pessoa, mas até mesmo duas ou mais, formando um grupo de pessoas ou uma organização que enganará a humanidade com promessas falsas para ter o controle sobre elas. Muito se tem falado sobre uma dupla que recentemente uniu suas forças em prol da política norte-americana e, como consequência, pela ordem e paz no mundo: Donald Trump e Elon Musk. Cada um deles, por si só, já vem sendo comparado com o Anticristo há muito tempo. Aliás, de tempos em tempos, no período das eleições dos Estados Unidos, sempre surgem fortes candidatos a Anticristo. Além de Trump, Barack Obama, Joe Biden e até Emmanuel Macron também já foram comparados ou foram alvos de tentativas de conexão com a figura do Anticristo. Para alguns, Trump tem mais chances. Segundo a visão desses especialistas, uma frase que ele disse ainda em 1982, sobre ele futuramente ser o responsável pela união entre israelenses e palestinos, mesmo sem nem pensar em se tornar político na época, faz eco a um dos programas do seu último governo, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos no mandato pré-Biden. O plano que ele quis colocar em prática, intitulado Paz para a Prosperidade, uma visão para melhorar a vida do povo palestino e israelense, não obteve sucesso, já que, de acordo com o povo palestino, Israel teria que ceder muito pouco em comparação ao que a Palestina deveria cumprir. Em outras palavras, esse plano agradaria somente a Israel. Após ser reeleito agora em 2024, Trump voltou a dizer que irá trabalhar no sentido de trazer paz para aquela região. O fato é que uma das missões do Anticristo, segundo a Bíblia, é justamente o restabelecimento da paz entre Israel e Palestina, e, como consequência, a construção do Templo de Jerusalém. Segundo estudiosos da Bíblia, esses são os dois pontos que determinarão a pessoa do Anticristo. Será que Donald Trump pode mesmo ser essa figura? Bom, há quem diga que sim, entre eles pessoas ligadas ou não a religiões. Então, enquanto Satanás dirige a mente de Trump,
qual entidade estaria relacionada ao mega empresário Elon Musk? Evidentemente, um dos capatazes de Satanás. Se seguirmos a lógica desse pensamento escatológico, como se sabe, Musk não só colaborou moral e financeiramente com a campanha de Trump, como também acabou sendo escolhido para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, juntamente com o empresário Vivek Swamy. O objetivo principal desse departamento é identificar e eliminar gastos desnecessários, além de simplificar regulamentações federais, visando aumentar a eficiência administrativa. Portanto, nada demais à primeira vista. Musk, longe do palco político, é um empresário preocupado com carros elétricos e a colonização do planeta Marte. Contudo, ele também é visto como aquele que implantará chips em pessoas para que, segundo o próprio empresário, elas possam levar uma vida melhor e mais ativa. Bem, um dos objetivos da Neuralink, a empresa de Musk, é fazer com que, em breve, pessoas com dificuldades motoras possam voltar a se mover naturalmente a partir do implante de microchips em seus cérebros. A Neuralink realizou um implante cerebral em um segundo paciente, de acordo com o CEO da empresa, Elon Musk. O objetivo do chip é desenvolver a pessoas paralisadas a capacidade de usar aparelhos digitais por meio do pensamento. No começo do ano, ocorreu o primeiro implante cerebral da Neuralink. Desde então, o paciente foi capaz de fazer publicações nas redes sociais, navegar pela internet, movimentar os cursores do laptop, entre outros feitos. Elon Musk afirmou que o segundo indivíduo envolvido nessa iniciação científica tem uma lesão medular semelhante à do primeiro, que tinha sido paralisado depois de um acidente de mergulho. Ainda, segundo o bilionário, 400 de todos os eletrodos colocados no segundo paciente estão funcionando bem. Seria essa a marca da besta? De acordo com a Bíblia, sob o governo do Anticristo, as pessoas estarão sujeitas a um sistema econômico, político e religioso centralizado, simbolizado pelo número da besta, o famoso 666. Como descrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que lhes fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca. Muito já se discutiu sobre essa marca, especialmente a forma com que ela seria gravada ou inserida na pessoa. Na fase tecnológica em que o mundo vive, podemos dizer que essa marca viria na forma de um microchip. Quem sabe, né? Outro famoso que tem sido conectado, não diretamente ao Anticristo, mas visto como sendo o falso Messias. Acredite, é o rei Charles III. Isso mesmo, o ex-marido da ex-princesa Diana e atual esposo de Camilla Parker, a rainha consorte. Os conspiradores afirmam isso porque Charles é um dos apoiadores assumidos do Grande Reset Mundial. Aliás, o que vem a ser esse grande recomeço? Bem, em teoria, o Grande Reset Mundial seria uma iniciativa amplamente debatida que surgiu como proposta do Fórum Econômico Mundial para repensar, reestruturar e transformar a economia global em resposta a crises como a pandemia da Covid-19, mudanças climáticas e desigualdades socioeconômicas crescentes. Embora tenha ganhado destaque como uma visão ambiciosa de um futuro mais sustentável e justo, também gerou controvérsias e teorias da conspiração. Seus defensores afirmam que o Grande Reset é uma chance única de repensar a economia global de maneira sustentável. Eles argumentam que a cooperação internacional e as reformas estruturais são necessárias para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e a desigualdade. Já seus críticos veem a proposta como utópica ou irrealista, especialmente devido às diferenças de interesse entre nações e setores. Teorias conspiratórias alegam que o Grande Reset é uma tentativa de concentrar poder em instituições globais, eliminar a propriedade privada ou impor um governo mundial centralizado. Outros apontam que pode ser usado como pretexto para beneficiar elites globais em detrimento da população em geral. E há ainda quem diga que o cabeça de todo o esquema nada mais é que o próprio Anticristo. Segundo a visão do Grande Reset apresentada no Fórum Econômico Mundial, o sistema econômico deverá mudar para o capitalismo de stakeholders. E o que é isso? Bom, as empresas devem atender aos interesses de todas as partes envolvidas, isto é, funcionários, comunidades e governos, e não apenas dos seus acionistas. Tal sistema vai contra os princípios da grande maioria dos empresários de hoje, uma vez que, segundo eles,
Apesar de parecer um modelo mais ético e sustentável, sem dúvida causará muitos conflitos de interesses, perda de foco, maior complexidade na tomada de decisões, pressão por retornos financeiros e impacto nos lucros, entre vários outros problemas que às vezes passam despercebidos para quem está do lado de fora. Outros aspectos que preocupam boa parte das pessoas e que têm levantado questões relacionadas ao poder do anticristo são a relação da soberania nacional versus a governança global e o papel da tecnologia na sociedade moderna. Em relação à soberania, as propostas do Grande Reset são vistas por alguns como ameaças à autonomia de países em favor de um sistema global mais centralizado. Faz todo sentido. Isso tem a ver com a nova ordem mundial, um governo único, centralizado na pessoa do anticristo. Em relação ao papel da tecnologia, a digitalização de praticamente tudo. Quando digo tudo, me refiro não só a documentos e outros impressos, mas também o dinheiro e a inteligência artificial. São centrais a esse grande reset, o que levanta questões sobre privacidade, controle e perda de empregos devido à automação. Você tem observado esses parâmetros? Há quanto tempo você não anda com dinheiro em espécie na sua carteira? Pense aí. Provavelmente há muito tempo ou nem usa uma cédula para pagar uma conta. A tendência, como temos observado desde os anos 90, é o uso cada vez maior do dinheiro eletrônico ou virtual, isto é, cartões de débito, crédito e Pix. Na China e no Japão, já é possível usar até a palma da mão para realizar pagamentos de compras e serviços. Então, se tudo isso já está acontecendo, será que aos poucos iremos conhecer a verdadeira face do anticristo, de acordo com as previsões e as crenças pertinentes a elas? Afinal, se a própria Bíblia diz que o mundo já conheceu outros anticristos, é bem possível que, nos tempos modernos, isso venha de um grupo de poderosos que ainda não temos conhecimento, mas que estão trabalhando para atingir os seus objetivos. Não citamos outras pessoas, outros empresários, milionários e políticos que se encaixam com perfeição nas descrições do anticristo, pois são muitas. Mas uma pequena pesquisa no Google apontará vários nomes para você, se tiver interesse em procurar. De acordo com todos os indicadores, ele já está entre nós, aguardando o momento certo para se apresentar. Você acredita nisso? Se sim, quem você acha que pode ser a figura do anticristo? Escreva para a gente aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.